Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1, eu quero lembrá-los que domingo que vem, domingo de carnaval, não para nós, né? Os cultos são normais, não que tenhamos cultos anormais, né? Mas os horários normais dos nossos cultos, tá? Continua a mesma coisa, tá bom? À noite vamos tentar terminar um pouquinho mais cedo. Tem gente que tem medo de bate-bola, não sei o quê. Como é que é? Bate-bola que chama? Você tem medo? Que isso, irmã Cristina. Entendeu? Então, esses mascarados aí. Então, a gente vai tentar, terminar um pouquinho mais cedo, mas, estando por aí, não estão viajando e tal, não deixe de estar aqui conosco para cultuar a Deus. Muito bem, nós começamos de manhã falando de Jó, então vamos continuar. Jó capítulo 1, versos 18 a 22. Depois que Jó recebeu a notícia de que todos os seus bens, tudo que ele tinha zerado, aí vem mais uma notícia. Vamos lá. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, queridos? Começamos de manhã falando sobre os equívocos de Satanás. Eu disse que no livro de Jó há equívocos. Primeiro, o maior deles de Satanás, né? Mas os amigos de Jó se equivocaram, e o próprio Jó, mas isso a gente aborda outro dia. E o primeiro equívoco de Satanás, que nós abordamos hoje de manhã, em suas teses, ele estuda o homem, ele acompanha, ele sabe de tudo, como o comportamento humano, não é? Eu citei algumas coisas nesse sentido, e ele então fez algumas proposições, chegou a algumas conclusões, e a primeira delas foi essa: ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro. O que Satanás disse? Que Jó servia a Deus por interesse, que ele era coberto de bênçãos, que o Senhor protegia sua família, seus bens, e que os seus bens se multiplicaram. Ele era o homem mais rico da época. E Satanás disse: assim é mole, né? Mole assim, minhas palavras, né? Assim é fácil. Quem não quer servir o Senhor assim? Né? Se ele perder tudo, quero ver. E disse mais: ele vai blasfemar na tua face. Deus então aceitou, vamos dizer, a aposta que o inimigo propôs a ele. E Jó perdeu tudo, realmente, todos os seus bens. O homem mais rico do mundo, o empresário mais bem-sucedido, perdeu tudo num dia só. E Satanás ficou naquela expectativa:
Como é que ele vai reagir? Ele tinha uma tese, né? Ele vai blasfemar, ele vai culpar Deus, ele não vai adorar a Deus, ele não será o mesmo, ele não será fiel mais a Deus. E para surpresa dele, então, Jó adorou a Deus. Cheguei aqui sem nada e vou sair sem nada. Adorou o Senhor. E Satanás então perdeu sua aposta. Mas o diabo não parou por aí. E aí ele vai para o segundo round dessa luta, dessa aposta, dessa tese, não é? E a sua tese segunda é esta: ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família. A aposta do inimigo foi essa: ninguém, não existe ninguém que ame mais a Deus do que ama a sua família. E aí os versos 18 e 19 que lemos, não é? Eu vou ler mais uma vez para ficar bem gravado no seu coração, embora você conheça, né, esse texto. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estão comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Depois da pancada de perder todos os seus bens, Jó perde seus filhos. Queridos, a maior riqueza de Jó não eram suas propriedades, seus rebanhos, seu dinheiro. A maior riqueza de Jó, aqui nesta terra, era sua família. E nós sabemos disso. Eu creio que você também pensa assim. Embora há alguns que não pensam assim, que sacrificam a família por outras coisas. Lamentavelmente. Então Jó não era apenas o homem mais rico do mundo, ele era um homem mais piedoso do mundo, dito pelo próprio Deus. O próprio Deus testemunhou isso da vida de Jó. E é interessante, irmãos, que o livro de Jó nos mostra que a vida dele era notória, isto é, as pessoas conheciam Jó. A sociedade conhecia Jó. A reputação deste homem, a devoção que ele tinha. E as pessoas o respeitavam muito, porque via nele os seus valores morais, familiares e espirituais. As pessoas eram testemunhas disso. Preste atenção. Vai no capítulo 29, por favor. Se não quiser, só escuta, por favor. O capítulo 29, verso 12, diz que ele ajudava e socorria os pobres e órfãos. Ainda no mesmo capítulo, verso 13, ele socorria as viúvas na aflição e confortava e alegrava os que estavam em luto. O verso 15, ainda do capítulo 29, ele guiava os cegos e ajudava os paralíticos. No verso 16, diz que ele era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Nos versículos 21 a 23, diz que ele era um bom conselheiro, admirado e ouvido e buscado por muitos. O verso 25
Diz que Jó era um consolador, ele guiava, né, o povo, consolava os aflitos. Olha o envolvimento deste homem na sociedade. Ele não vivia só para si, a sua riqueza era repartida, ele ajudava as pessoas, era um homem de Deus, um homem rico, mas que usava a sua riqueza para abençoar. Por isso, Deus o abençoava cada vez mais. Porque era um homem generoso. Ele vivia com o povão. Já viu aquelas pessoas importantes que não podem sair na rua, não podem ir no supermercado, no shopping? Eu até entendo, né, que as pessoas às vezes precisam fugir para poder ter um pouquinho de privacidade, né? Eu até entendo. Mas Jó era essa pessoa assim, dada, vivia com as pessoas e falava com todos. Um homem humilde, que estava no meio das pessoas e ajudava as pessoas. Ele temia a Deus e servia ao próximo. Este era um homem. Ele tinha muitos ao seu serviço, mas ele servia muito mais pessoas. Este era Jó, solidário, abençoador. E ele tinha uma excelente reputação. Sabe por que ele tinha uma boa reputação pública? Porque ele priorizava o secreto. E depois, você conhece, não preciso nem dizer para você ler depois, né? Como Jó tinha uma vida de oração, um intercessor. E todos os dias, este homem estava em oração. Todos os dias oferecia sacrifícios por todos os filhos, se por acaso tivessem pecado. Ele reunia a família, exortava os filhos, discipulava seus filhos. Um homem piedoso, irmãos, um homem de oração, comprometido com Deus e honrava a Deus. Era Jó. Seus filhos eram bem-sucedidos, seus filhos eram felizes, e tudo indica que eram servos de Deus também, foram discipulados pelo seu pai. Discipulados pelo seu pai. Muito bem, eu vejo aqui, irmãos, neste homem, que o melhor do tempo dele não era por seus negócios, não era para administrar seus negócios. O melhor do tempo dele era estar com o Senhor, intercedendo por seus filhos. Isso você vê claramente no livro de Jó. Estava com seus filhos, santificava os seus filhos. A preocupação maior de Jó não era com o sucesso profissional dos filhos. A maior preocupação de Jó era fazer dos seus filhos servos de Deus, homens tementes a Deus. Ah, irmãos, este homem é um exemplo para nós, de pai zeloso, de intercessor. Mas a tragédia atingiu seu lar. A luta, a tempestade, a crise bateu à sua porta. A tempestade assolou a sua casa, a sua família. Depois de perder seus bens, então, como vimos no texto, chega a notícia da morte dos seus filhos. Estavam reunidos na casa do irmão mais velho, de repente veio
Um vento muito forte derrubou a casa e todos os filhos morreram nesse acidente. Alguém escapou e foi levar a notícia a Jó. Jó não perdeu um filho, não perdeu 2 filhos, ele perdeu 10 filhos. Você pode imaginar quando esse homem recebe a notícia de que seus 10 filhos tinham morrido? Você pode imaginar os 10 caixões, um do lado do outro? Você pode imaginar o cemitério, ele enterrando o primeiro, depois o segundo, o terceiro, e vai até 10. Você pode imaginar este homem voltando para casa do cemitério? Que expectativa esse homem tinha de vida? O que se passava no seu coração? O que ele imaginava para o futuro? Aquilo que ele tanto amava, que eram os seus filhos, estavam mortos. Como entender e aceitar essa tragédia que se abateu sobre sua vida, um homem temente a Deus? Como entender e aceitar isso? Como viver agora com isso? Conviver com essa situação? Você pode imaginar, irmãos? Quem é pai e mãe sabe que só imagina, quem já perdeu um filho sabe a dor. Eu não sei. Alguns irmãos e irmãs sabem disso. Mas você imagina o que você passaria em perder um filho ou uma filha. Este homem estava passando. Eu sei que o texto não trata da esposa de Jó até aqui. Foi uma mulher sofrida, com certeza. Essa mãe sofreu terrivelmente. Tá? E aquela declaração dela, que eu não vou tratar hoje, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. A gente até entende daquele momento que ela estava passando. Mas a Bíblia não trata disso. Tá? A Bíblia não trata disso. Mas a Bíblia está tratando de Jó. O alvo maior foi, lógico que foi Jó, mas atingiu a sua esposa, logicamente, você nem se discute. Mas a expectativa de Satanás era o quê? Que agora ele vai jogar a toalha. Não há como ele continuar adorando a Deus. Perdendo seus 10 filhos, ele não vai continuar fiel a Deus. Jamais. Essa foi a aposta do diabo. Ele desistiria de tudo. E a expectativa do diabo é: ele vai blasfemar na face do Senhor, na face de Deus, porque ele estaria revoltado e culparia Deus pela morte dos seus 10 filhos. Mas o que Jó faz, irmãos? Jó adora a Deus. Jó adora a Deus. Verso 20 a 22, Jó se levanta e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, depois se ajoelhou e adorou a Deus. E disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso,
Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. É uma atitude realmente surpreendente, inesperada e até sobrenatural. Sobrenatural. Por que sobrenatural? Ele servia a um Deus sobrenatural. E às vezes nós temos que fugir do ordinário, do natural, do lógico. Nós servimos a um Deus poderoso que opera os impossíveis. Como um homem pode agir e reagir assim, diante dessa tragédia? Eu quero destacar 3 coisas que eu entendo a razão de Jó agir e reagir assim. A primeira, Jó tinha plena convicção de que seus filhos eram presente de Deus. Seus filhos foram dados por Deus. Tanto que no verso 21 diz assim: o Senhor o deu. O Senhor o deu. E eu entendo, irmãos, que Jó tinha essa convicção, que os seus filhos pertenciam a Deus. Era herança do Senhor, presente de Deus, como diz o Salmo 127, 3. Os filhos de Jó vieram de Deus e pertenciam a Deus. Eles foram entregues a Deus, eles foram consagrados a Deus, eles foram dedicados a Deus. Quando nós fazemos isso, diz: isso te pertence, Senhor. Isso te pertence. Meus filhos pertencem ao Senhor. Então, eu acredito que Jó tinha essa convicção. Meus filhos pertencem ao Senhor. Por isso, uma das razões porque ele reage e age assim. A segunda razão, é que Jó tinha plena convicção de que Deus é soberano sobre os nossos filhos. O verso 21 continua assim, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Olha a convicção deste homem. Deus é soberano sobre os meus filhos, para tomar os meus filhos, para recolher os meus filhos. Deus é soberano e o seu propósito é perfeito. É difícil, né, irmão? Você está aí pensando, eu também estou pensando, né? Só Deus tem direito de dar a vida e tirar a vida na hora e da forma que Ele quiser. Não importa os agentes que ceifam ou que levam a vida dos nossos filhos, naturais ou sobrenaturais, perversos ou não, violentos ou não, doloridos ou não, sofridos ou não, a forma não importa. Eu creio, irmãos, que até nas maiores tragédias, Deus não perde o controle. Ele nunca sai do trono. Nada surpreende Deus. Nenhuma surpresa para Deus. Os dramas da nossa vida não apanham Deus de surpresa. Mesmo quando nós estamos passando por vales difíceis e sombrios, a mão de Deus está guiando o nosso destino.
A mão providente de Deus está governando. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Eu sei que é difícil aceitar, é difícil entender, é difícil alcançar essas coisas. Os caminhos de Deus, já disse Isaías, né? Os pensamentos de Deus são mais altos. Nós não os alcançamos, tá? Eles não são lógicos, muitas vezes. Eles não são naturais. Eles não são os mais fáceis. Os que têm menos problemas, que traz menos sofrimento, que são mais agradáveis. Não. Os caminhos de Deus e os propósitos de Deus não se enquadram. Mas nós cremos que os caminhos de Deus são melhores. Os propósitos de Deus são perfeitos na nossa vida. Os planos de Deus para você são mais seguros. Com certeza. Os propósitos de Deus são sempre santos, mesmo que não alcancemos. E nós precisamos crer nessa soberania de Deus, nesse amor de Deus que sempre faz o melhor para nós. Deus não faz mais ou menos. Deus sempre faz o melhor. E eu creio que Jó cria nisso. E em terceiro lugar, Jó tinha convicção de que devemos adorar a Deus na vida e na morte dos nossos filhos. Na vida e na morte dos nossos filhos. Devemos adorar a Deus quando eles nascem e devemos adorar a Deus quando eles morrem, se por acaso presenciarmos, né? Porque inverte a ordem natural, né? Dos pais enterrando os filhos, né? Dos filhos enterrando os pais. Aqui foi invertido. Deus não é Deus só na celebração, queridos, só nas festas, só nas alegrias, só na prosperidade, na abundância. Deus é Deus quando tudo parece estar acontecendo o contrário. Nas maiores tristezas, nas maiores tragédias, nas derrotas, nos fracassos. O nosso Deus, o seu Deus, é digno de ser adorado em toda e qualquer situação. Ele é digno de ser adorado no nascimento e no falecimento. Ele é digno de ser adorado. É difícil até dizer amém, não é, queridos? Nem vou perguntar, porque é difícil dizer amém nessa hora. Mas Ele é digno de ser adorado, o nosso Deus. Agora, Deus, Pai, Ele passou por isso. Passou ou não passou, irmãos? Numa proporção imensuravelmente maior. Ele entregou o seu filho para morrer. Na forma mais trágica da época. E aí, usando uma linguagem humana, o coração desse pai sofreu terrivelmente quando Jesus morreu. Você imagina um filho dizendo assim: por que me desamparaste lá na cruz? Você pode imaginar. Então, fazendo essa comparação,
o nosso sofrimento, irmãos, sem desconsiderar a sua luta, o seu sofrimento, a sua batalha, mas o nosso sofrimento, meu e o seu, tá? Nós passamos por leve e momentânea luta. Leve e momentâneo sofrimento. E é isso que diz a palavra de Deus. Leve e momentâneo. Ele vai passar. Mas o que fez a diferença na vida de Jó foi sua fé, irmãos. Suas convicções espirituais. Suas convicções. Lá no verso 19, capítulo 19, 25, ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Nós temos até dificuldade de entender essa declaração, feita há tanto tempo atrás. Essa teologia, nós temos dificuldade de entender essa teologia, que não estava claramente revelada ainda. Mas olha a declaração desse: porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Olha a fé deste homem, uma fé robusta, firme, convicta, depositada em Deus. Jó discipulou seus filhos. Tudo mostra que eles eram homens tementes a Deus. E eu acho que isso consolou o coração de Jó. Ele entendeu que Deus mesmo recolheu seus filhos. Eles pertencem a Deus, eles foram dedicados a Deus, eles foram consagrados a Deus, e Deus os recolheu na hora que Ele bem entendeu. Eu sei que é difícil, irmãos. E agora Jó entende. Eles agora estão com o Pai. Estão com Deus. Irmãos, existe consolo maior na hora do luto, na hora de se despedir de um parente, de um ente querido. Existe consolo maior de saber que essa pessoa partiu para estar com o Senhor? Não existe consolo maior, irmãos. Não há consolo maior, irmãos. E essa, então, fé faz toda a diferença, irmãos. Essa certeza faz toda a diferença. Nós choramos, como diz Paulo aos Tessalonicenses, mas não como aqueles que não têm esperança. Nós sofremos, mas não como aqueles que não têm esperança. Nós um dia estaremos juntos lá no céu. Vamos estar juntos, queridos, de novo. Não como esposa, marido, não como pai, filhos, não como genro, nora e sogra, graças a Deus. No céu não haverá sogras. Brincadeira, tá, irmãos? Mas não teremos mais esse parentesco, mas estaremos lá no céu juntos. A nossa esperança em Cristo é essa, irmãos. É por isso que nós precisamos entender, queridos, que o vínculo espiritual é maior do que o vínculo terreno, familiar aqui. Você está me entendendo, irmão? O vínculo espiritual é eterno. O terreno fica aqui, o familiar, o de sangue, fica aqui. Embora amemos tanto nossos queridos, mas esse vínculo fica aqui.
Acaba aqui. Você está me entendendo isso? Que o vínculo espiritual é mais importante do que o vínculo terreno, familiar. Preste atenção, por favor. Lucas 11, 27 e 28. Uma mulher disse assim a Jesus, olha, bem-aventurado, aliás, exclamou, bem-aventurado o ventre que recebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você está entendendo, irmãos? Você entende que devemos amar a Deus acima de tudo e de todos? Que nós não podemos colocar no lugar de Jesus nem mesmo nossos queridos familiares, a sua querida esposa, o seu querido marido, o seu amado filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Você não pode colocar no lugar de Deus. E às vezes tem essa expressão, você é minha vida. Tudo bem, quando é minha vida, uma declaração de amor. Eu já falei isso aqui, mas não é a vida. Mas para alguns, quando alguém morre, acabou a vida. Por quê? Amava mais a pessoa do que a Jesus. E isso, queridos, a Bíblia chama de quê? Idolatria. Quando amamos mais alguém acima de Jesus. Mateus 10, 37. Mais uma vez, preste atenção, por favor. Olha só. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O amor a Jesus tem o primeiro lugar. O primeiro lugar. Queridos, a Bíblia destaca a importância da família. É o bem maior que nós temos nessa terra. Mas o amor a Deus tem que estar acima de qualquer outro amor. Agora, pense na tese de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família. Olha, ele vai perder os filhos e ele vai blasfemar de Deus, porque ele ama seus filhos e ele vai blasfemar de Deus, na face de Deus. Irmãos, como eu disse de manhã, infelizmente, a tese de Satanás está correta na vida de muitos cristãos. E eu estou dizendo de cristãos, que coloca amor, que ama mais, como eu disse de manhã, o dinheiro, ou a família, alguém da família, mais do que ama a Deus. E aí, a tese do inimigo se confirma. Infelizmente, queridos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa ama Deus acima de
tudo e de todos, inclusive acima da sua família, essa pessoa terá mais amor para dedicar aos seus. Você está me entendendo? Porque o amor de Deus derramado em nossos corações vai fazer com que você ame mais a sua família. O fato de você amar mais a Deus, em primeiro lugar, não vai diminuir seu amor pela sua família. Pelo contrário, você vai amar mais ainda a sua família. Você vai respeitar, dedicar, cuidar muito mais da sua família se você ama Deus em primeiro lugar. Isso é fato, queridos. Vou te dar um exemplo. Abraão e Isaque. Como que esse pai e essa mãe esperaram o filho da promessa. Isaque nasceu. Que bênção, que alegria. Tudo mudou. A chacota não tinha mais, porque ela não tinha filhos. Ele foi crescendo. E você pode imaginar o amor desse pai, dessa mãe, por esse menino. E aí Deus diz assim: Isaque, você vai me oferecer seu filho no altar, em sacrifício. Abraão, você vai oferecer Isaque. Você pode imaginar o coração daquele pai? Não, você pode. Demorou 25 anos para chegar essa promessa ser cumprida. Agora que é cumprida, Deus me pede exatamente o filho da promessa, que eu tanto amo. E Ele tem planos. O que Abraão fez? Não, Senhor. Foi isso? Me pede qualquer coisa, menos meu filho. Não. Foi para o Monte Moriá oferecer seu filho e foi imolar seu filho. Eu imagino, às vezes eu fico viajando nas cenas, né? Eu fico assim, ele devia estar banhado de lágrimas quando fez isso, mas com muita convicção, com muita certeza, não titubeou jamais. Foi. E quando ia imolar seu filho, essa história você conhece, que é muito bonita. Para aí. Tem um substituto para ele. Tá. Mas Hebreus capítulo 11 diz que ele foi imolar seu filho, mas ele tinha certeza de quê? Que voltaria com seu filho. Olha que fé, irmãos. Olha que fé. Tanto que ele é chamado pai da fé, né? Ele voltaria, mas ele foi cumprir. Ele ofereceu a Deus aquilo que ele mais amava nesta terra. Mas sabe o que ele provou ali, irmãos? Que o amor a Deus estava acima do amor ao seu filho. Ele não idolatrava seu filho. O amor a Deus está acima de tudo e de todos. Agora, volte para Jó. 10 filhos mortos. Adora a Deus. Você sabe que quando houve a restauração de Jó, da sua família, ele recebeu tudo em dobro. Ele recebeu mais quantos filhos? Dados por Deus. Mais? 10.
Parece que tem gente que está com dúvida aí, né? Mais 10. Se ele recebeu tudo em dobro, por que ele não recebeu 20 filhos? Exatamente, irmã. Maria, menina. Dez filhos estavam com o Senhor. E Deus agora dá mais 10 para ele discipular e prepará-los para estar com o Senhor. Então ele não perdeu 10 filhos. Os 10 filhos que ele tinha estavam com o Senhor. E mais 10 agora estavam com ele. Você está entendendo, irmão, que em tudo e por tudo damos glórias a Deus, porque Deus sabe o que faz, o que permite na nossa vida. Ele nunca deixará de estar conosco. E a pergunta que não quer calar, para a gente partir para o final dessa mensagem: você ama mais a Deus do que ama a sua família? Você prova isso? Você testemunha disso? Porque quando a gente fala de amor, irmãos, a gente pensa muito em romantismo e tal, aquele negócio de namoro, noivado, né, e tal, papapá, de beijinho daqui, papá, aquele amor é muito mais do que sentimento, é compromisso, é pacto. Amor se demonstra em pequenas coisas. Amor de gogó, muitos têm. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo chamado capítulo do amor, não define amor. Diz o quê? O que o amor faz. Como o amor é demonstrado. Tiago diz que a fé deve ser demonstrada, praticada, vivenciada. Fé de gogó não resolve nada, não funciona. A fé é demonstrada pelas atitudes, pelas obras, por aquilo que a pessoa faz. O amor é a mesma coisa. Amor é demonstrado dia a dia, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, em todos os momentos. E aí eu volto para a pergunta: você ama mais a Deus do que ama a sua família, do que ama seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes? O amor que você tem a Deus está acima de tudo e de todos? Cada um precisa examinar isso. E aí, irmãos, quando nós amamos a Deus acima de tudo e de todos, nossa família será abençoada. Irmãos, nossa família será bendita. Nossa família será abençoadora, como a família de Abraão. Quando amamos a Deus acima de tudo e de todos. Então, reflita no amor que você tem demonstrado a Deus, através da sua fé, através da sua obediência, através da prática da palavra de Deus. Quem ama, Jesus disse, obedece.
obedece. Amém? Eu quero orar hoje pela família, por nossas famílias. Quero convidar os meninos para estarem aqui. Nós vamos cantar. Quero orar junto com você. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, se você hoje quer entregar sua família a Jesus, quer entregar seu casamento a Jesus, talvez entregar seus filhos, talvez reconsagrar seus filhos, talvez pedir a Deus hoje que traga-os de volta, que convertam-os, talvez pedir a Deus que o amor reine no seu lar, que a harmonia reine no seu lar, que todos possam amar a Jesus acima de tudo e de todos. Quero orar pela restauração da sua família. Eu não sei o que você está passando, o que seus filhos estão passando, a luta que você está enfrentando na sua vida pessoal, familiar, os seus relacionamentos. Talvez consolo dos altos céus para o seu coração. Eu gostaria que você ficasse de pé. Enquanto cantamos, você quiser dar um passo de fé, demonstrando diante de Deus que você quer entregar a sua vida, a sua família, seus problemas, suas lutas, seus filhos, e que sua família precisa ser uma família abençoada, restaurada, bendita. Se você quiser vir à frente para a oração, talvez colocando seus filhos, onde eles estão? Vem aqui, eu quero orar com você, colocando a sua vida nas mãos de Deus, a sua família nas mãos de Deus. Enquanto cantamos, você pode deixar o seu lugar e vir à frente, em nome de Jesus, mas venha pela fé, pela fé. Eu creio que Deus vai restaurar a minha família, e eu quero que minha família ame mais a Jesus do que qualquer pessoa, do que tudo nesta vida. E aí a nossa família vai ser uma família abençoada, uma família bendita, para a glória de Deus. Vamos cantar. Você pode deixar seu lugar lá na galeria, se você quiser vir. Venha também, em nome de Jesus.